vamos hoje voltar a acompanhar John Wick em mais uma batalha com a cúpula para conseguir sua liberdade e sua paz. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. John Wick Baba Yaga chegou aos cinemas lá pelo mês de março, se eu não me engano, mais ou menos lá pelo dia 20 de março de 2023, e vai nos levar a acompanhar dessa vez a última batalha em que John Wick iria ter com toda a cúpula. Como eu já fiz um vídeo para vocês, nós acompanhamos a saga de John Wick para conseguir deixar de ser um assassino e ter uma vida tranquila de paz. Porém, as coisas saem do controle quando sim, matam o cachorro dele e roubam o seu carro. E a partir daí, deste ponto, a vida de John Wick volta a ser como era antes. Ele acaba voltando a ser um assassino. Nessa última batalha, vamos assim dizer, gente, John Wick irá passar novamente por muita matança, muita ação e sim, 1000 perdões, mas muitas cenas extremamente exageradas. Porém, na minha opinião, diferente do terceiro e do segundo, o quarto até que tem uma ideia muito boa. Ele tem realmente muito mais ação e que, se vamos dizer assim, no meu ponto de vista, meio que se equivale ao que é o primeiro. Porém, existe também uma outra questão. Exatamente como no terceiro filme, o nosso personagem do John Wick, ou até mesmo o filme inteiro em si, não tem tantas falas. É claro que no quarto filme do Baba Yaga, o John Wick fala mais ou menos umas 400 e poucas palavras, enquanto no terceiro ele já tem uma comunicação maior. Mas mesmo assim, gente, o quarto filme ele tem uma quantidade de diálogos muito pequena. Então, se você literalmente é fã daquela questão de ação, ação, ação e ação, esse é o filme para você. Você literalmente vai gostar, porque do começo ao fim, John Wick Baba Yaga é exatamente isso, aquela questão de ação e matança o tempo todo. Porém, não devo negar que sim, diferente dos outros filmes, eu acho que Baba Yaga trouxe uma coisa que é um tanto forçada demais. Cenas de ação que literalmente são muito forçadas. Entende, gente? Nesse quarto filme, mais uma vez, nós vamos ver sim John Wick levar tiros, cair de vários lugares e literalmente o cara continuar inteiro. Nathalie, mas ele não fica inteiro, você vê que o cara tá sofrendo. Ok, a gente vê que ele tá sofrendo, mas é tipo já uma coisa meio que absurda. É uma alerta de spoiler pequena, vamos assim dizer, mas sim, existe um momento da cena em que ele está em uma boate, que ele vai fazer uma missão para conseguir o que ele precisava, e nessa boate ele começa lá a enfrentar o cara e de repente despenca do segundo andar. E o mais incrível, gente, é que ele despenca, bate as costas em uma pilastra e depois cai no chão. E o cara tá literalmente inteiro. Você, cara, não, ele deve ter quebrado a coluna. Não, literalmente o cara tá inteiro. Aí nós vamos para uma outra cena que é ainda mais absurda, que é a questão do momento em que ele está em um prédio e ele simplesmente pula do terceiro andar do nada e cai como se nada tivesse acontecido. Eu acho, na minha opinião, gente, que nesse último filme de John Wick, eles exageraram nessas cenas de John Wick sendo invencível. Não estou dizendo que o filme é ruim, antes que vocês, fãs, venham me xingar, porque teve um internauta que pediu pra falar sobre John Wick. Então, por favor, não me xingue. Não tô dizendo que é ruim, mas literalmente, nesse quarto filme, eles exageraram nessas cenas de que, cara, literalmente a gente entende em todos os filmes de John Wick que ele é
invencível. O cara é muito foda. Perdão usar essa palavra, mas é o melhor jeito de encaixar a descrição de John Wick. Aí tem mais uma cena pra vocês verem como o troço é absurdo, em que ele está indo para um ponto e para chegar àquele determinado ponto, ele precisa subir 220 degraus. E daí, quando ele tá chegando quase no final, o cara simplesmente empurra ele. E você vê o cara rolando a escada abaixo e vai indo, e vai indo, e vai indo. Todo mundo que era no cinema também falou, não, cara, é impossível. Realmente foram cenas muito forçadas nesse quarto filme. Eu acho que eles quiseram fazer uma coisa meio que épica, na minha opinião. Que quem é o diretor, um dos diretores é o próprio Keanu Reeves. Então, assim, na minha opinião, acho que foi uma questão de mostrar uma coisa meio que épica para o Baba Yaga. Quem é o Baba Yaga? O cara literalmente é tipo uma máquina indestrutível, só que exageraram, tá? Essa é a questão. Exageraram demais pra você, cara. Não tem como engolir isso goela abaixo. Existe outro ponto também, desculpa, gente, que é questionável, mas não na questão de meu Deus, isso, nossa, forçaram demais, mas foi uma questão, acho que cômica pra mim, porque existe um personagem lá em que ele vai num dos hotéis, lá num dos continentais, e como ele está sendo caçado, vai toda a questão da cúpula atrás dele, e uma das pessoas que está do lado dele começa a batalhar com um dos seguranças, e é uma guria, a guria vai esfaqueando ele, tipo, sem brincadeira, acho que ela esfaqueia ele mais 4 ou 5 vezes, e em nenhum momento eu vi sangue. Aí eu fiquei, gente, cadê o sangue? Foram coisas assim um tanto imperdoáveis no meu ponto de vista. O filme em si tem uma história muito boa, muito interessante. O cara tentar a todo custo se libertar de uma sociedade que literalmente é tóxica, porque é isso que você entende. Ele quer ter uma vida tranquila, mas acabaram matando o cachorro dele. Eu faria a mesma coisa. Pô, mataram meu cachorro, eu quero vingança. Então, é nesse sentido. O filme é literalmente assim. É bom, gente. A ação dele, toda a luta. Só que realmente muita coisa ficou forçada demais. Apesar dessas questões, existem sim pontos positivos no filme. A apresentação de outros personagens, mas há também a questão dessa apresentação desses outros personagens. Um dos personagens ficou a questão desse rastreador. O rastreador não dá uma explicação muito clara de como é que ele conseguia achar com tanta facilidade o John Wick, tá? Natalie já diz, é um rastreador, ok, mas ficou uma coisa meio que vaga. Eu já não sei se a partir desse quarto ele tá alguma coisa baseada no videogame, porque como eu disse pra vocês nesse primeiro vídeo que eu falei sobre John Wick, o videogame só surgiu depois do filme e daí eles começaram a investir tudo nessa questão do videogame, mas ficou realmente falho. Aí nós temos também um outro personagem que eu acho que é o Kane, que também eu não lembro literalmente de ter aparecido ou sido citado o nome do personagem em nenhum dos filmes do John Wick. Algumas coisas ficaram falhas. Existem buracos nessa história ainda de John Wick, nessa parte do Baba Yaga, porém, creio eu, que eles vão dar uma continuidade. Em que sentido? Na história de um outro personagem, gente. Então, sim, alerta, se você não assistiu ainda John Wick Baba Yaga, fica até o final porque tem uma cena extra. E se você já assistiu e não ficou até o final, já tô dizendo, você perdeu essa cena extra. Porque o que deu a entender é que esta cena extra vai dar continuidade a um novo personagem. E meio que é uma nova saga dessa questão do John Wick. Então, assim, talvez essa continuação dê explicação de alguns personagens. Porque o que foi falho nesse filme, tirando a parte exagerada de que o cara, tipo, cai umas 300 vezes e não morre de jeito nenhum, é a explicação dos personagens. Muita coisa ficou sem explicação e poderiam ter dado uma explicação no filme, né? Mas
também tem outra questão, o filme tem 3 horas de duração. Eu acho que não daria pra colocar tudo. Então seria interessante mesmo com essa continuação dar um rumo melhor aos personagens que surgiram neste último filme. Apesar de tudo, gente, sim, existem cenas muito interessantes nesse filme. A melhor cena, eu acho que a cena mais linda e maravilhosa que eu adorei nesse quarto filme do Baba Yaga foi a cena em que ele está em um prédio e a câmera sobe, gente. E é uma viagem, assim, é uma cena contínua, é um plano contínuo e é um traveling maravilhoso que você, assim, não tem, você fica impressionado com aquilo. Te dá muito até uma visão de videogame. Então, assim, de todas as cenas que teve realmente de John Wick, Baba Yaga, essa literalmente foi a cena mais linda, perfeita, maravilhosa, que assim tem que aplaudir a produção dessa parte de câmeras, porque ficou muito boa mesmo. Essa cena, você vê uma continuidade em que você vê, ela sobe e você vai indo, não existe corte nessa cena, gente. Então assim, é uma cena que eu acho que dura mais ou menos uns 2 a 3 minutos, da câmera somente em cima, enquanto John Wick tenta a todo custo se defender. Então ficou muito perfeita essa cena. Outra questão é uma parte do cenário que eu gostei bastante, que é quando ele vai no Continental da China, do Japão, da Coreia, isso, perdão, eu não lembro, nessa parte em que ele está lá e surge uma cerejeira. É uma cena bonita e daí tem um outro momento em que ele está nesse, como se fosse um bosque dentro dessa parte do Continental. São cenas muito bonitas. Como eu disse, apesar do exagero, eu repito, apesar do exagero nas cenas, existem sim cenas muito bonitas e muito fabulosas. A minha, como eu disse, a que eu mais amei foi aquele traveling aéreo contínuo maravilhoso. Aí uma outra coisa, acho que cômica também desse filme, é sim mais um alerta de spoiler, gente, não é gigante, eu tô tentando não dar os maiores spoilers possíveis desse filme, mas é um spoiler que é a seguinte situação, que é a parte que eu falei, em que o John Wick está lá no local, cara, e daí ele despenca, bate a coluna e tudo. Lá é uma boate, gente. E tipo, tá tendo toda aquela questão de matança, gente se atirando, se socando e a galera simplesmente dançando. Daí você fica, pô, que coisa é essa? Que maluquice é essa? Todo mundo lá de boa, um atirando no outro e a galera dançando. Que coisa mais noiada é essa? Aí depois, no final, todo mundo sai correndo, gritando, berrando de dentro da balada. Uma coisa muito louca isso, gente. Porém, apesar de algumas coisas pós e contras, eu gostei muito do filme, vou ser sincera. Não sei se agradou a todo mundo, algumas pessoas não vão gostar mesmo, mas eu acho que as cenas de ação foram muito boas, apesar de exageradas, foram realmente muito boas. Cenas contínuas de ação, principalmente com o personagem desse Kane, o modo como ele luta é muito interessante, vale a pena realmente assistir. E eu acho que o final até que deram ao Baba Yaga foi um final merecido, porém lhe dá dúvidas, será que realmente foi esse o final dele ou não? E dá aquela questão de quero mais, porque você quer conhecer mais sobre os personagens, sim, porque realmente nesse quarto filme, muitos personagens, na minha opinião, ficou sem explicação. Então eu acho que se tiver uma continuação, eu espero que dê uma explicação melhor, seja a continuação com série ou filme, mas eu espero uma coisa melhor. Se você ainda não assistiu John Wick, Baba Yaga, dá uma chance, principalmente nessa questão todos esses filmes, porque apesar dos absurdos, o cara nunca morrer, o filme é muito bacana mesmo, principalmente com essas cenas de ação, com a câmera e às vezes até uma cena contínua de batalha, de luta. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu John Wick, Baba Yaga, o que você achou sobre todas as cenas absurdas, sobre o destino final do John Wick, sem, claro, dar aquele spoiler gigantesco? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você
não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!